defectivos. Bom, antes da gente falar dos outros, eu vou colocar aqui uns verbos chatinhos defectivos. Uma lista de verbos defectivos. Lista de defectivos importantes. Qualquer gramática tem isso, tá? Então, assim, meu objetivo aqui não é ficar esgotando nada da gramática, não, tá? Porque isso aí você pode, Deixa eu colocar aqui só os mais importantes. Você pode, por consulta, matar, tá? Alguém me perguntou do colorir. O verbo colorir é... O verbo colorir, ó, vou colocar os mais comuns defectivos. O verbo colorir, o verbo falir, abolir. Alguém me perguntou aí no chat do abolir. O verbo banir. Que mais? Adequar eu não vou colocar porque já vou falar dele. Esses são muito importantes, ó. O verbo adequar, eu vou colocá-lo aqui ao lado, tá? Que é o adequar-se, que é um verbo pronominal, tá? O que acontece com esses verbos? Colorir, falir, abolir, banir. Eles ainda são considerados defectivos porque eles aparecem apenas no... Onde é que está a defectividade deles? Deixa eu só aumentar aqui que eu vou precisar de mais espaço. Ó, presta atenção. A defectividade deles aparece onde? Olha para mim. Na prática, em prova, o que você tem que saber de verbos defectivos? Presta atenção, que o mais importante é o que eu vou te dizer agora. Em prova, se cair um verbo defectivo, o que as bancas querem? Que você saiba onde está a defectividade deles. Ou seja, o que é defectividade? As formas em que esses verbos não são conjugados. Então, você não pode deixar de saber onde ocorre a defectividade. Então, no caso desses verbos colorir, falir, abolir, banir, esses verbos que vocês perguntaram, que são verbos importantes para a prova, a única coisa que você tem que saber deles é a defectividade. Onde é que ocorre a defectividade? No presente do indicativo, anote aí rapidinho, é um resumo curto, rapidinho a gente mata isso. No presente do indicativo, eles só possuem nós e vós. Então, por exemplo, ó, nós colorimos, vós coloris. Eles não possuem o resto. Entendeu? Então, e com isso, já que, ó, só possuem nós e vós. Então, por exemplo, numa prova, é isso que você tem que anotar. Porque numa prova, por exemplo, eles vão colocar lá, como é que é a primeira pessoa do presente do indicativo do verbo abolir? Eu. Não há como conjugar. Eu abulo, eu abolo. O verbo colorir, eu coloro. Não, entendeu? Falir, eu falo. Não. Então, você tem que saber onde está a defectividade. Ou seja, onde eles não se conjugam. E aí, presta atenção. Lembra que o presente do subjuntivo, presta atenção aqui que você vai matar essa daqui, ó. Lembra que o presente do subjuntivo deriva da primeira pessoa do presente do indicativo eu? Olhe para mim, olhe para mim. Lembra lá no início da aula que eu te dei um paradigma de formação de tempos primitivos e derivados? E aí eu disse que o presente do subjuntivo, ele vem do presente do indicativo. Se você não... Da primeira pessoa, lembra? Lembra? Ele deriva da primeira pessoa. Se você não tem a primeira pessoa do presente do indicativo, nesses verbos, automaticamente não existe o presente do subjuntivo. Nenhuma pessoa, entendeu? Então, você não tem. Tudo bem? O verbo adequar, ele parou de vir em prova, porque ele é um verbo que nas gramáticas modernas não se considera mais defectivo. Então, vou colocá-lo aqui porque alguém me perguntou. Não se considera mais defectivo pela maioria dos autores. Ou seja, ele era defectivo como esses verbos, colorir, falir, abolir, banir. Ou seja, ele só tinha nós e vós. Ele só tinha nós e vós. Nós nos adequamos, vós vos adequais. Só que hoje,
o uso acabou forçando que as gramáticas modernas trouxessem esse verbo conjugado. Por exemplo, é comum você ouvir por aí a pessoa falando assim, eu me adequo. Uma vez eu peguei um cara super pedante corrigindo uma pessoa. Ah, eu odeio pedantismo linguístico. Ninguém pode tripudiar do outro porque o outro fala errado. Se fizer isso do meu lado, isso é uma coisa que me deixa muito irritado, porque normalmente quem faz isso é quem não sabe muito e fica tirando onda com pouco que sabe. Então tem uma pessoa assim que é um arrogante, que virou para o outro e o outro falou assim, eu me adequo. E aí ele virou-se para o outro e falou assim, aí professora de português, corrige o nosso colega. Aí eu olhei assim, falei, corrige no quê? Como assim não existe? O que não existe? Não existe, ele se adequa. Eu falei, não existe onde? Então, palhaçada, ou seja, esse cara estudou lá no século XV e não está vendo as provas atuais. Nas provas atuais, o adequar-se já aparece conjugado, entendeu? Então foi corrigir, o outro se ferrou, porque está por fora total, entendeu? Não vou dizer quem foi. Ó, então, olhe para mim, ó. Esses defectivos são os chatinhos, que eu já agrupei. Eles só possuem nós e vós, tá bom? E no mais, nos outros tempos, eles são tranquilos. Os outros dois que são ruins, presta atenção para fechar, galera, atenção aqui para eu fechar meu raciocínio. São os verbos reaver e o precaver-se. Vamos embora fechar com eles. Eles caem muito em concurso. O reaver, presta atenção, o líder dele é o haver. O líder dele é o haver. Olhe para mim. O reaver se conjuga como haver. Ele ouve, ele reouve. O reaver é haver. E hoje você já sabe conjugar o haver. Então, nada de fazer drama aí. Ah, Adriana, ferrou. Ferrou nada, que você já sabe o haver, né? Ele ouve, ele reouve. Entendeu? Ele houvera, ele rehouvera. Reaver não é assim, eu reavi. Cuidado para não ficar falando assim, eu reavi as coisas. Não, ele segue o haver. Ó, se eu houvesse, se eu rehouvesse. Ele segue o haver, o líder dele é o haver. E a defectividade dele é igual. Gente, a defectividade é igual. Tanto para o que você decorou para esses verbos, notícia boa, vai valer para o reaver e para o precaver-se. A defectividade é, no presente do indicativo, ele só tem nós e vós. Nós reavemos, vós reaveis. Ele só tem nós e vós. E o presente do subjuntivo não existe. Acabou. É igual, a defectividade é a mesma nesses verbos. Então, o que você precisa saber em prova, você já vai ver comigo, a gente vai resolver as questões, é que esses verbos eles não têm a primeira pessoa do presente do indicativo. Presente do indicativo só possui as formas nós e vós. Então, não pode dizer hoje eu reavejo, hoje eu... Não existe, entendeu? Reavejo, reavém, nada disso existe, não existe. E nos outros tempos, ele é igual a haver. Pronto, acabou o reaver. O presente do subjuntivo não existe porque ele deriva da primeira pessoa do presente do indicativo. E como o presente do indicativo só tem nós e vós, então o presente do subjuntivo não existe. Tá bom? Antes de eu ir aos exercícios, vamos embora fechar com precaver-se. Acabou, é o último verbo. Olhe para mim. Respire aliviado, acabou. E eu vou te dar uma notícia melhor ainda. O precaver-se é igual ao beber. O líder dele é o beber. E o beber, ninguém erra. O líder do precaver-se é o beber. O precaver-se não é ver. Não, o líder não é ver. Vou escrever aqui porque eu escrevo coisas. O líder do precaver-se não é o ver. Muita gente fica achando que o precaver-se é igual ao ver. Entendeu? Então,
quando eu vir, quando eu me precavir, não existe isso. Ele é igual a beber. O líder dele não é ver, é beber. Então, ó, eu bebi, eu me precavi. Eu beberei, eu me precaverei. É só trocar pelo beber. E a defectividade dele aparece nos mesmos tempos. No presente do indicativo, ele só tem nós e vós. Nós nos precavemos, ele é um verbo pronominal. Nós nos precavemos, vós vos precaveis. E o presente do subjuntivo não existe. A defectividade é a mesma. Então, ó, e o líder dele é o beber, entendeu? Tá? Fechou? Adriana, fechou o quê? Fechou. Eu quero só ir às frases com você para eu ficar tranquila de que vou... Ó, vamos lá, vamos seguir a partir da frase onde eu parei. Frase 25. Então, nós vamos aí da frase 25 até a última frase. Acabou. Fechamos aí os defectivos. Eu quero você treinando comigo com os verbos defectivos. Podemos... 25. Posso ir? Os pais, ó, verbo reaver. Reaver, pretérito perfeito do indicativo. Reaver é igual a haver. Coloque o líder, vou colocar o líder aqui em cima, ó. Reaver é haver. Os pais, olha aqui, os pais houveram. Então, como é que vai ser? É só trocar pelo haver. Ó, sujeito é pais, terceira pessoa do plural. Então, é só trocar pelo haver. Olha o líder, siga o líder, ó. Os pais é o ontem. Ontem eles houveram. Ontem eles reouveram. 26. Seria bom que a igreja, ó, o sujeito é a igreja, o verbo é reaver. Eu quero o pretérito imperfeito do subjuntivo, que é aquele que eu uso se. É o se eu houvesse. Ó, o líder do reaver é o haver. Então, é só colocar o haver na frase, ó. Seria bom que a igreja houvesse. Coloque o líder aí. Então, é só trocar o reaver pelo líder. Desculpe, o líder pelo reaver. Seria bom que a igreja rehouvesse. Rehouvesse o poder e não reavesse, reavisse, como a gente escuta por aí. Depois, na frase 27, de novo, verbo reaver, só que agora o sujeito continua sendo terceira pessoa do singular, país, e eu quero o futuro do subjuntivo. O futuro do subjuntivo é o quando. Então, vem comigo, ó. Quando, eu quero quando o troque pelo haver, faça a colinha aí. Se o país houver, se o país reouver. Não é muito mais fácil? Eu, se fosse você, depois dessa aula, agora com o material completo que você fez um material bonito aí. Se eu fosse você, faria um resumo dos líderes, sabe? De tudo que você estudou, dos líderes, todos os líderes, porque é só saber os líderes. Faça um resumo e me marque lá no Instagram para eu ver. Tá, Adriana, e aí? O que eu ganho com isso? Nada, um repost. Não é nenhum concurso, não, tá? Você não vai ganhar nada, mas eu vou repostar. E você vai ser admirado o seu material, só isso. Ó, 28. Frase 28, verbo precaver-se. Precaver. Não existe eu me precavejo. Não existe, isso aí não existe mesmo. As pessoas falam, né? As pessoas falam, eu me precavejo. Não existe isso, que louco, né? Adriana, se não existe, minha filha, o que eu vou falar? Você vai falar outra coisa. Você vai falar, eu me previno. Você vai ter que usar outro verbo. Ou eu tomo as minhas precauções, entendeu? Mas você não pode falar, eu me precavejo. Isso não existe, segundo a norma culta. Esse é um verbo que no futuro vai deixar de ser defectivo. Concorda? Porque as pessoas falam, né? Eu me precavejo, né? As pessoas estão falando, eu me precavejo. Isso vai mudar, mas ainda não mudou. Então, não vá falar errado por aí, tá? Então, ó, precaver-se, pretérito imperfeito do indicativo. O precaver-se é o beber.
E o pretérito imperfeito, ó, o sujeito é o nós, o pretérito imperfeito é o antigamente, coloque aí as dicas, ó, antigamente, coloque aí, ó, o verbo beber. Antigamente nós bebíamos. É só trocar, o precaver é o beber. Bebíamos. Então nós nos precavíamos. Tá bom? Precavíamos. Tá, na frase de 29. Se eles, ó, de novo, verbo precaver-se, só que agora eu quero o futuro do subjuntivo. Futuro do subjuntivo é o quando. Então, vamos lá. Eu quero o quando. Vou colocar aqui o quando. E eu quero... O sujeito aí é eles, tá? Então, vamos lá. Eu quero se eles, vou colocar o bebê, que é o líder, se eles, ou seja, quando eles beberem. Então, quando eles, se, ele é um verbo pronominal, então como é que vai ficar? Quando eles se precaverem. Depois, na frase 30, ela, ó, precaver-se, pretérito mais que perfeito. Pretérito mais que perfeito é aquele de desinência -ra. É só trocar pelo beber. Ela, então, ó, coloque aqui o beber, estou colocando aqui para você. E aí, como é que vai ser o beber? Ela bebera. Então, estou colocando, escrevendo tudo. Ela se precaver. É mais difícil fazer devagar do que fazer rápido. Tudo bem? Então, estou fazendo aí devagar para você anotar. Anotou tudo? Podemos ir para as questões? Podemos, tá? O resto você vai ver na prática, tá? São esses verbos aí, olha que eu já fui até... Cara, eu peguei no colo, fiz todos os verbos. Confie. Agora, sabe o que você faz? Não esqueça de fazer isso. Faça um resumo dos líderes, de todos os verbos irregulares que você estudou comigo, defectivos, irregulares, EAR, IAR, que na verdade eram todos irregulares, só que eu fui sistematizando, fui fazendo devagar com você. Mas o que você estudou comigo nessas aulas? Verbos irregulares e defectivos, verbos de difícil conjugação. E agora você vai comigo para as questões de concurso. Eu coloquei aí, desde VUNESP e SESGRAN Rio. Então, nós vamos da questão 15, essa é minha meta. Quero tentar fazer isso hoje, você está preparado. Da questão 15 até a 27, é a minha meta. Vou rodar uma vinheta para a gente poder aí agora resolver questões, porque você dominou. A partir de agora, da 15 a 27, desde SESGRAN Rio, VUNESP, FCC, FGV, CESP, a gente vai resolver só questões de verbos EAR, IAR e defectivos. EAR, IAR e defectivos. E aí... Ao longo das questões é só trocar pelos líderes, tá bom?